Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver vendo isso aqui, seja muito bem-vindo à nossa aula de PL e SQL. Eu sou Felipe Praça, eu vou explicar os principais conceitos, o que é, como funciona e os principais métodos que a gente utiliza também para administrar um banco de dados Oracle, tá bom? Então vamos lá, desde o começo. O que é SQL? Structured Query Language é uma linguagem de programação destinada à administração de dados e sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais, ou os RDBMS. A gente vai ver constantemente siglas aqui, tá? Porque quando a gente está falando sobre SQL, sobre banco de dados no geral, seja ele hospedado em AWS ou Azure, ou seja lá o que for, até quando a gente está falando de máquina local, com Docker e outros programas assim, a gente usa muitas siglas para diminuir nomes muito extensos, tá? É uma coisa muito comum que vocês vão ver com certa frequência daqui para frente. É amplamente adotado em tecnologias relacionadas a dados e bancos de dados como Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server e entre outros. É assim como o Linux, existem várias distros de Linux, né? A gente tem, por exemplo, o Mint, a gente tem o Arch, a gente tem o Kali, o Ubuntu, o Debian, que talvez seja um dos mais famosos, o MiniOS e por aí vai, né? Assim como existem vários Linux, existem vários SQL também. São tipos diferentes relacionados à mesma coisa, tá bom? Os principais comandos. Os comandos de SQL, eles são geralmente categorizados em relação à sua funcionalidade, aquilo que eles fazem. Então nós temos essa série de siglas aqui, o DDL, o DML, o DQL, o DCL e o DTL, que nada mais são do que data, a funcionalidade com o nome em inglês e language no final. Então DDL a gente vai ter definition, que são os comandos usados para definir algum tipo de dado na tabela, por exemplo, create, alter, drop. Nós temos manipulation, que serve para manipular os dados que já foram inseridos na tabela. Então nós temos um insert, nós temos um update, para caso você queira atualizar um dado que já foi inserido com o insert, temos o update. E temos o delete, para caso você queira remover alguma informação ali do banco de dados, tá bom? Aqui eu não expliquei com tantos detalhes, mas create seria para criar algum novo dado que vai ser trabalhado ali para frente durante o código. Alter seria para alterar esse dado, caso você tenha cometido um erro de digitação, por exemplo, e quando você rodou você percebeu que tinha alguma coisa de errado, dá para dar um alter e mudar esse dado, né? E o drop, ele, ele é um drop table, se é que podemos dizer assim. É um virar a mesa com tudo que está por acima dela, e aí você joga tudo para os ares, você deleta todas as coisas que você estava criando, né? Essa é a função do drop. É como uma borracha quando você está desenhando, por exemplo. O DQL, nós temos o select, DQL significa query key, seria o mesmo que pesquisa no português, tá? E o select, ele serve para você selecionar um determinado dado que você quer exibir, né? Ou, enfim, que você quer destacar da tabela que você já criou, que precise desse dado destacado assim de maneira que você tenha fácil visualização dele. Para isso serve o select. Nós temos o DCL, que serve para controle, né? Aqui a sigla é control, é Data Control Language. Nós temos o grant e o revoke, que eu não vou entrar muito nos detalhes porque é um pouquinho mais avançado essa parte, o grant e o revoke. Mas para resumir, são comandos que controlam os dados que ali estão. Diferente da manipulação, tá? São coisas bem diferentes. Eu posso, inclusive, fazer uma aula dedicada a Grant Revoke, enfim, a cada um desses aqui de maneira mais, como eu posso dizer, um pouco menos sucinta e um pouco mais específica. Eu posso fazer isso caso vocês queiram, deixa aqui nos comentários, tá bom? E o DTL seria Data Transaction, caramba, deixa eu voltar. Transaction Language, então transações de determinados dados, entendeu? Então, de repente, um commit, um rollback, um start transaction, quem mexe com Git já está familiarizado com o conceito de commit, né? Seria você pegar tudo aquilo lá e mandar para uma nuvem, seja ela qual for. Rollback e start transaction. O start transaction é bem intuitivo pelo nome dele, seria o que você vai fazer antes de um commit ou de um rollback, né? Rollback seria você dar um passo para trás e falar, opa, eu não quero isso na nuvem. É parecido com, caramba, um git reverse, talvez? Sim, git commit, git add ponto, seria parecido com git delete ou com git reverse, tá? Para quem usa o GitHub já está bem familiarizado com esse tipo de comando. Existe aqui no SQL também. O que é o PL-SQL, Procedural Language SQL? É uma extensão procedural da linguagem SQL. Lembra lá atrás que eu falei que, assim como no sistema Linux, que teve o seu kernel usado para base de criação de várias distros diferentes, o SQL também tem suas modificações. O PL-SQL é apenas uma delas, desenvolvida pela empresa Oracle, né, no sistema deles. O PL-SQL, em particular, é
É um tipo de linguagem de programação que permite instruções sequenciais e aplicação de lógica no controle do fluxo com condições e loops. Ele trabalha com o relacionamento de dados em tabelas específicas. Ele é um pouquinho diferente de algumas outras versões de SQL, né? Ou SQL, seja lá como você prefere chamar, tá bom? Nenhum dos dois está errado. As características principais de PLSQL, PLSQL block não seria de bloqueio, mas seria de bloco mesmo, porque é assim que os dados são organizados ali nesse sistema Oracle, tá bom? Se quiser eu posso fazer um vídeo de repente mais técnico sobre o porquê de bloco e alguns outros conceitos que eu estou pincelando assim por cima, mas que podem vir a cair na sua prova, então seria muito legal eu fazer um vídeo dedicado a cada uma dessas especificidades. E talvez até uma playlist aqui no canal sobre PLSQL e SQL no geral, né? Abordando outras distribuições não, mas outras versões modificadas do SQL, como o PL da Oracle, mas de alguma outra empresa. Também seria muito interessante ter esse conhecimento, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, por favor. O bloco PLSQL é dividido em 4 seções principais, como eu ia dizendo. O declare, begin, exception e end. O declare, ele declara variáveis, constantes, cursores ou outros elementos que serão usados no bloco. O begin, ele marca o início da parte executável do bloco. Então é a parte que geralmente você vai mexer para fazer com que aquele seu objetivo seja satisfeito, né? Por exemplo, uma manipulação de dados, um controle de dados, uma exclusão de um determinado dado que você não queria mandar para a tabela. Tudo isso você vai fazer a partir do begin, nunca antes dele, tá bom? Isso é um detalhe muito importante. Exception é usado para tratar erros ou exceções que ocorrem durante a execução de um bloco. Isso eu vou mostrar mais para frente, porque é melhor que vocês vejam durante o código, tá bom? E o end, ele simplesmente finaliza o bloco. Então aquele seu bloco de códigos, ele vai ser executável até o end. Depois do end, as coisas são desconsideradas, afinal, você encerrou aquilo que você tinha começado no begin, tá bom? Então tudo que está entre o begin e o end vai acontecer assim que você der o play. Comandos como if, case, for e while são essenciais para controlar o fluxo de execução dos programas no banco de dados Oracle. Cada um deles tem sua particularidade, eu vou falar aqui de uma maneira um pouco mais sucinta, mas para resumir, o if permite tomar decisões com base em condições lógicas. Ele executa um bloco de código se a condição for verdadeira. Isso é muito parecido, inclusive, com o Python. Para quem está familiarizado com Python, existem comandos similares que fazem basicamente a mesma coisa, né? O if, o for, o while, eu não me lembro se tem case no Python, mas eu estou quase certo que tem case no Python sim também. Agora que eu abri essa curiosidade para falar do case, vamos com ele, que é uma forma mais estruturada de realizar múltiplas comparações. Ele pode ser usado em dois formatos, o simples ou pesquisa. Eu vou mostrar no bloco de código também, porque é um pouco mais fácil de mostrar na prática do que falando somente o teórico, tá bom? For é utilizado para criar laços de repetição, ou seja, para executar um bloco de código várias vezes com o contador. É possível usar o reverse para contar decrescente. Então, assim, se você, por exemplo, quer executar um código 5 vezes, você pode usar o for, ou um determinado outro número, você que determina isso. Sei lá, 3 vezes, 10 vezes o mesmo bloco de código, para que você não tenha que escrever ele várias vezes, Ctrl+C, Ctrl+V ali no código. É até difícil da pessoa que pegar o seu código entender para depois modificar, enfim, um outro deve pegar o seu trabalho. Não é legal que você fique copiando e colando um bloco de código. Para isso existe o for, para que você faça somente um bloquinho que vai ser executado várias vezes seguidas, tá bom? É uma boa prática aí da programação em várias linguagens, mas aqui também se repete esse padrão. O while repete um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Então, como a gente pode dizer sobre o while? Ele geralmente vem acompanhado do for, então aqueles blocos de código não vão ser executados infinitamente. O for, eu dei o exemplo, sei lá, você pode executar 5 vezes, então enquanto determinado número não chegar a 5, o código vai estar sendo executado no programa. Mas agora, determina um tamanho máximo para determinados dados, para que o seu banco de dados, que tem, sei lá, um limite, às vezes é de 1 terabyte, não fique cheio assim de uma hora para outra. Principalmente quem opera uma máquina local, que usa o Docker, por exemplo, enfim, que quer fazer um servidor em pequena escala, precisa se ligar muito nisso, mas em grandes escalas também é muito importante, porque você não desperdiça espaço tratando um dado de maneira errada, entendeu? Então nós temos o tamanho máximo de cada um deles, você pode ver que o texto pode chegar até a 2 GB, aqui com o long, ou com o long raw, mas que uma data pode chegar a 7 bytes no máximo. Então, digamos que você decidiu colocar lá no seu site, sei lá no seu projeto, no seu programa, uma aba onde o usuário pode cadastrar uma data. E aí você escreve isso no seu código como long raw. Ele pode colocar uma data enorme, ele pode colocar o texto que ele quiser ali, até 2 GB. E isso vai pesar muito no seu banco de dados, inclusive pode ser uma informação muito difícil de legibilidade, né? Quando você for trabalhar com ela. Então é muito legal que você possa usar o date, que é mais adequado para esse tipo de situação.
uma data de nascimento, por exemplo, uma data de conclusão de um curso, enfim. Vários sistemas já utilizam isso. Inclusive, o usuário não vai ter que digitar as barras, caso você use o date corretamente, né? Porque ela vai ser automaticamente separada. Então, nós temos o dia, aí depois o mês, aí depois o ano. Não é necessário que o usuário coloque uma barrinha dia, barrinha mês, barrinha ano, né? Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, porque eu tenho um código que vocês podem visualizar esse tipo de conceito aqui na prática. Aqui estão as fontes que eu usei. O ChatGPT na versão gratuita dele, que no momento é o GPT-4 Mini, não sei na data que você está vendo esse vídeo. O linha de código e o EducBA são aí os portais que eu usei. Tá? Todos gringos, né? Brincadeira. Um gringo, outro brasileiro e um outro gringo. E é isso aí, eu vou falar um pouquinho sobre o código. Vou mostrar o código aqui para vocês, tá bom? Que eu pedi para o GPT, por isso que ele está ali nas fontes. Beleza? É o seguinte, primeiro eu vou para essa versão anterior, que estava falando sobre os tipos de dados, né? Como eu havia falado, cada um dos dados é tratado diferente aqui, né? Então, caramba, date para armazenar uma determinada data de contratação, gostei do exemplo que o chat usou. Código para um texto de tamanho fixo, char10, por exemplo, o texto pode ter até 10 letras, né? Diferente de um long raw, que seria muito maior do que 10, né? Salário base, temos um number, que serve para números inteiros e também números decimais. Você pode ver aqui que tem 3.000,50, então isso aqui seria um número decimal, seriam os centavos, né? Enfim, varchar para um nome, ele é comumente usado para nomes, tá? Nomes próprios. Inclusive aplica caps sensitive. A linguagem SQL não é cap sensitive, então você pode escrever em maiúsculo ou minúsculo. Por boas práticas as pessoas escrevem em maiúsculo tudo, né, em caps lock. Mas você pode usar do varchar para que assim que o usuário escrever o nome dele, fique assim, ó, com as iniciais em maiúsculo, né, que é o correto da nossa língua portuguesa. A descrição long, esse é um texto muito longo para a descrição. Long se refere para textos mais extensos, raw para dados binários, bolinha para valores lógicos, PLS inter para valores inteiros otimizados. Aqui a gente tem o zero, ele não é um valor decimal, como você pode ver aqui em cima no number, ele é um valor inteiro. E binário integer para compatibilidade legada. Aqui a gente tem um -10 de exemplo. Então, caso você queira trabalhar com um número aí decimal e não esteja conseguindo através do PLS integer ou do number, seja lá, seja o caso, né? Você pode usar o binário integer para suprir esse problema. Date char, eu já comentei sobre. E agora vamos falar um pouco. Aqui nós temos um exemplo de exception que é muito interessante. Mas eu vou pedir para o chat o mesmo comando que eu pedi há pouco tempo. Não é esse aqui. Ele vai editar em tempo real, a IA é sensacional, né, gente? Tá certo? Perfeito, perfeito. Como vocês podem ver, eu pedi para o chat um código que me deixasse mostrar aqui de maneira melhor. Através desse código eu pedi para o chat para que eu possa mostrar para vocês alguns conceitos na prática, tá bom? Declar, para declarar alguns tipos de itens que a gente vai trabalhar. Por exemplo, os numbers, que são números decimais. Nós temos um bolinha, nós temos um PLS integer, para número inteiro, né? Integer. E com esses dados a gente vai trabalhar a partir do begin, que é a parte executável do código, tá bom? Até que ele encontre com um end, que é a parte onde o begin termina, beleza? Aqui nós temos um exemplo de loop com exit. Nós temos um exemplo de while. Nós temos um exemplo de for. E um exemplo condicional com case. Aqui nós temos um if aqui em cima também, né? O if ele funciona de maneira muito parecida com o Python, inclusive. If salário base é menor que limite bônus, 10. Então, bônus aplicado igual a true. Então, se salário base for menor do que limite bônus, aqui nesse caso, o bônus aplicado se torna verdadeiro. Se o bônus for aplicado, é claro que vai ter uma mensagem para que o usuário saiba disso. Mas caso não, esse não tem a ver com esse if, então caso o salário base
não seja menor do que o limite bônus, então ele pode ser igual ou pode ser maior do que o limite bônus, aí nós temos bônus aplicado igual a false. E aqui uma mensagem para o usuário, ele imprime mostrando que o salário já está acima do limite para receber um bônus aplicado, né? Um exemplo de comando condicional com case. Case when, salário base menor que 2.000, then, faixa salarial baixa. Então aqui nós temos um comando bem simples que diz a faixa salarial do usuário, né? Com base em case, when e then. Com isso, ele vai encerrar o caso somente depois que um desses três resultados for impresso, dependendo, claro, da faixa salarial do nosso funcionário. Um exemplo de loop, for. Aqui nós temos uma coisa muito parecida com o que a gente viu aqui no for, tá bom? É bem parecido, mas o exit, ele sai do loop quando o contador for maior que 5. Então ele tem um parâmetro muito parecido com o end loop, né? Mas ele vem acompanhado do loop, para que ele possa sair do loop quando for necessário. E aí daqui a gente poderia continuar o código, mas o chat decidiu nos dar esse exemplo onde ele já termina tudo, ele já vai fechando todas as coisas, né? Por aqui mesmo. E o output vai ser bloco concluído com sucesso, seja lá o que acontecer aqui nesse meio tempo. Bloco concluído com sucesso porque o nosso código rodou, né? E exibiu aí se o nosso funcionário recebe bônus, se a faixa salarial dele é alta, média ou baixa, a interação de um loop for, a interação de um loop while, a interação de um loop exit, que são coisas que não apareceriam no sistema de verdade, esses três aqui, mas para efeito de aprendizado foi muito valioso. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. E fiquem com Deus. Eu sou o Felipe. Se precisar de mais alguma aula, que eu veja que seja muito assim relevante, por favor, coloque nos comentários para que eu possa gravar, tá bom? Valeu!